Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer uma das figuras mais queridas do Recife. Todo mundo gosta desse cara. Chefe Wellington. O pessoal ficou arretado que você trocou o Recife para São Paulo. Por quê? Mas você sabe, João, que eu já morava em São Paulo, antes de sair da outra emissora, já morava lá há 3 anos e meio. Por uma questão de facilidade, até mesmo do panorama publicitário das agências, né? E para intermediar esse processo entre São Paulo e a nossa região Nordeste tão gostosa. Agora, o seu programa aqui passava localmente. Hoje está em todo o Nordeste, exterior de São Paulo, né? Isso. Hoje o programa Sabores, ele é pela Band, né? Band Nacional, aqui passa como afiliado da Band, mas é pela Band. Às 2h30 aqui, todo dia. Isso, aqui de segunda a sexta às 2h30, vai para todos os estados do Nordeste, também para o estado do Amazonas e para o interior de São Paulo. Inclusive para o interior de São Paulo, pela Band Paulista, nós temos um especial no dia de sábado. Agora, olha, o mulherio tem uma inveja sua arretada. O mulherio gostaria de ter aquela sua cozinha, que ele e as panelas, top, né? E as panelas. João, eu estava pensando outro dia, eu devia colocar uma fábrica de fazer panela, gente. Pinta uma panela bonita, colorida, quem não gosta, né? As minhas telespectadoras e telespectadores também. Tem gente que manda bem na cozinha, final de semana, diz a mulher repousa, quem vai para a cozinha sou eu. Muita gente, né? Muita. Aí fala, chefe, e essas suas panelas bacanas, né? Então, é muito gostoso saber que você inspira as pessoas não só a cozinhar, mas também com o que a gente usa na cozinha. Ô, Wellington, como é que a cozinha entrou na sua vida? Então, entrou porque eu gosto muito de comer. Muito, sempre gostei. Por isso que eu sou assim, ó, esse modelo, né? Modelo de quem come. Então eu sempre gostei de comer. E daí eu acabei, quando comecei a trabalhar, aí eu tinha o dinheiro para comprar. E daí eu comecei a comprar coisas que eu gostava ou gostaria de cozinhar para comer e aprender. Por exemplo? Por exemplo, eu sou apaixonado ainda hoje, parmegiana. E eu falei, eu quero fazer para mim. Mas primeiro tem que fazer um bife à milanesa. Nossa, eu vou aprender a fazer o bife à milanesa. Aí comecei. E aí tem aquela coisa dos amigos da faculdade, dos amigos do trabalho. E aí sempre alguém, vai fazer o que no final de semana? Aí todo mundo se encontrando e falava, nossa, mas o Wellington cozinha muito bem. E aí teve um momento que esse amor pela cozinha foi tão grande que eu decidi mudar. Eu era professor de programação, eu sou formado eu tenho, academicamente em processamento de dados. Em 1991, eu fui embora do Brasil e cursei a escola Le Cordon Bleu de Paris. Agora, você tem uma culinária que não é muito sofisticada, é a culinária do dia a dia, sim, né? Sim. Essa é uma característica sua, né? É a característica de uma expertise para o meu telespectador. Porque imagina hoje, João, esse nosso Brasilzão, esse nosso Nordeste maravilhoso, se eu só fizer pratos da cozinha de alta gastronomia, quem me assiste numa TV aberta talvez não tenha acesso a esses insumos pelo custo, até mesmo pela forma de manuseio. Então o que é que eu faço? Faço uma cozinha acessível, saborosa, com belas apresentações, mas que se encaixa no dia a dia de qualquer família brasileira. Esse prato brasileiro, feijão e arroz, eu acho que o prato brasileiro, feijão e arroz, é uma combinação que representa muito o que nós somos. São 2 ingredientes muito simples, mas muito ricos e muito saborosos. E a junção do feijão com arroz, eu acho que representa muito o que é o brasileiro em si, né? A capacidade que a gente tem de transformar as coisas. Porque do feijão veio a feijoada, do feijão veio um bolinho de feijão, do arroz vem o arroz cremoso, vem um arroz de leite, o arroz de queijo, vem um bolinho do arroz. Com 2 ingredientes, o brasileiro já transformou em mais de 1000 pratos diferentes. Eu quero comunicar que eu ainda não jantei, eu estou com uma fome arretada. Aí você só oferecendo esse negócio. Ô Wellington, e o paulista, esse seu programa no interior, o paulista está recebendo bem essas atrações culinárias nordestinas? Muito, porque assim, a cozinha que eu faço, né, João, é uma cozinha mais brasileira do que nordestina. Eu tenho uma época do ano que eu dedico inteiramente à cozinha tradicional nordestina, que é o mês de São João, o mês de junho. Mas de lá para cá, a gente não come aqui a nossa lasanha gostosa? Como o paulista come? Não é gostoso o nhoque, né? Com um molho de carne,
o paulista também gosta, mas não é o paulista, é o brasileiro todo gosta, gente. Então aquele frango com batatas assado no forno, que a gente tira, desossa, depois joga um molho de queijo por cima, olha isso. Todo mundo gosta. Isso é muita então, sacanagem. Eu fui penso dizer que muito tô com nisso. Fome, aí ele vem com esse negócio, o frango desossado. Agora, o paulista tem um cuscuz paulista, né? Diferente do nosso. Tem. É diferente do nosso e diferente também da maneira de fazer. E o marroquino? Né? O marroquino ainda é mais diferente ainda. Porque o cuscuz paulista tem uma característica de ser, é como se fosse aquele cuscuz mais solado, parecendo uma polenta de cuscuz. Né? E aí, no cuscuz paulista, é sempre recheado mais com sardinha ou atum, tomate, cebola. O cuscuz marroquino é feito de um cuscuz especial. Esse cuscuz marroquino, ele realmente tem uma apresentação diferenciada e ele é feito com uma massa específica. Não é como a nossa massa, o nosso flocão de cuscuz, por exemplo. Olha, os queijos mais famosos são da canastra, não sei de onde, são premiados. E o queijo de coalho e o queijo manteiga? Eu acho que eu como chefe e hoje como uma pessoa que aprecio muito a culinária brasileira, o queijo coalho e o queijo de manteiga são duas grandes preciosidades que nós não valorizamos. O queijo de manteiga, por exemplo, imagine o que é você maçaricar um queijo de manteiga com açúcar por cima para fazer aquele caramelo e ficar crocante quando você parte o queijo de manteiga como uma sobremesa. Ou até mesmo um queijo coalho assado sobre uma pamonha docinha e gostosa. Gente, não tem igual. Então, acho que são duas características ou dois produtos que caracterizam muito o Nordeste e que hoje, às vezes, a gente não dá o devido valor. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o chefe Wellington. Chefe Wellington, como é o seu dia a dia para fazer sabores? E você sabe que o meu dia a dia é muito baseado no meu telespectador, sabia, João? Eu sou muito atento ao que as pessoas me pedem. Eu adoro conversar com pessoas sobre comida. Por exemplo, se eu vou numa feira, no mercado, eu olho muito o que tem para vender por ali, olho o que as pessoas gostam de comer. Quando alguém, por exemplo, diz assim, chefe, esse cuscuz recheado que você fez com frango, eu posso fazer com bife de panela que sobrou picadinho? Aí ali eu, opa! Vou dar uma próxima receita. Nessa próxima receita eu já falo assim, lembra aquele bife de panela que você fez no almoço e você está pensando, poxa, o que é que eu vou fazer? Que tal preparar a receita de hoje? E aí eu desenvolvo a receita pensando no que o meu telespectador pede. Agora, muita gente questionava por que é que você, com toda essa sua fama, com todo esse seu prestígio, nunca quis ter um restaurante. Eu já tive, né? Já teve? Já tive restaurantes, inclusive um dos restaurantes que eu fui sócio, muito conhecido em João Pessoa, que era o restaurante Classique, né? Atendia muito a classe empresária e política, mas o que pouca gente sabia é que eu sempre fiz TV em vários estados. Por exemplo, eu passei muitos anos fazendo TV Pernambuco, Paraíba e Ceará. Então eu vivia dentro de um voo todas as semanas, o tempo todo. Não sobra tempo para se dedicar ao restaurante. E esse chefe bonzinho, sorridente da TV, do restaurante é muito rígido. Então eu ficava com muito cuidado disso e aí acabei deixando o restaurante para quem tem mais tempo para o restaurante e me dediquei muito mais a essa nobre profissão de comunicar e fazer com que as pessoas se apaixonem pela cozinha. Agora, você tem um cuidado muito grande com o visual, é cada camisa bonita, né? Não quer aparecer de chefe com aquele, como é que chama aquele? Com o doma. É, você sabe, sempre... Então, você sabe que eu desconstruí isso? Por quê? Olha só, quando eu ponho um doma, parece que eu estou distante do meu público. Eu sou aquele ser acima do público e por isso que eu consigo cozinhar, porque eu sou um grande chefe. Mas não, todos podem cozinhar.
né? E aí, usar roupas normais, claro, eu gosto de usar umas roupas bem estilosas, porque eu sei que todo mundo em casa gosta, depois todo mundo escreve, comentando, eu acho isso muito bacana, acaba vendo que, olha ali, ele está normal, uma pessoa normal que entrou na cozinha sorrindo, está brincando, contando piada e fazendo um prato gostoso, então é muito baseado nisso. Agora vamos continuar essa sua sacanagem, eu quero saber de doce, eu quero saber, o bolo de rolo e o bolo Souza Leão fazem sucesso lá em outros estados? Muitíssimo. E eu quero contar uma coisa para você. Eu levei daqui a minha assistente, que era minha assistente aqui em Pernambuco, hoje é a minha assistente na Rede Bandeirantes. E ela está lançando o autêntico bolo de rolo pernambucano para toda São Paulo. Imagina o sucesso que isso vai fazer. E o bolo Souza Leão, vou contar uma coisa. Sabia que para fazer o bolo Souza Leão da forma como eu terminei aprendendo, eu pesquisei acho que umas 30 receitas. E aí eu descobri a forma precisa e exata de fazer o bolo Souza Leão. O meu bolo Souza Leão, eu que sou apaixonado por bolo Souza Leão, é daquele que a faca desce com o peso, fatia e ele parece mais um pudim, de tão macio que ele fica. E o pudim? Ah, o pudim eu me lasco todo. Não, pudim... Imagina, cheguei aqui na TV, o pessoal ali do refeitório já me chamou, me deu uma fatia de pudim, eu comi dentro de 1 minuto, porque pudim é aquela sobremesa que quem não gosta de doce. O meu doce preferido é a ambrosia. O que é a ambrosia? A ambrosia é um doce muito tradicional, né? A ambrosia é um doce tradicionalíssimo. Inclusive, eu acho que remonta, é um doce português, né? Ambrosia é um doce português e tradicionalíssimo. Muita gente, durante muito tempo, usava a ambrosia como sendo doce de leite cortado, mas não é. O doce tradicional de ambrosia é a mistura do doce de leite junto com a abóbora. Essa é a perfeita ambrosia. Pensa, às vezes, também nos meninos, nas crianças, faz pratos para as crianças? Eu não só faço prato para a criança, como faço prato e às vezes eu digo, olha, esse prato o pai pode chamar a criança para cozinhar junto com ele, porque não vai no fogo, né? O pai faz uma parte, a criança faz outra, né? Outro dia eu ensinei a fazer um pirulito, que era 2 biscoitos, né? Biscoito Maria, com no meio brigadeiro e depois banhava no chocolate, ó. Não pega fogo, não pega nada, não tem nada que vá atrapalhar ou machucar a criança pode fazer, é um doce que a criança vai amar e você insere a criança dentro da cozinha. Mas o prato principal para a criança, porque criança, você vai em restaurante, prato para criança, só é macarronada com filé, só isso. O tempo todo, né? Ou uma pizza, né? Então, dificilmente hoje, eu acho que a criançada, sabe o que é, João? A criançada gosta de batata frita, a criançada gosta daquele macarrãozinho com molho, aquele filezinho molinho. Gosta sim. Aí acaba sendo isso que os restaurantes vão oferecer. Mas já tem criança que já mostrando o seu dom para a gastronomia, né? E como? Né? Você sabe que é engraçado, antigamente a gente não via isso, né? Hoje em dia, não só mostrando, mas dizendo que prato quer. Né? Tendo escolhas diferentes do que as crianças de antigamente tinham, né? Ou seja, preferindo realmente pratos mais elaborados, para provar esses pratos mais elaborados. Crianças de 9, 10 anos hoje que cozinham muito bem. Ô Wellington, e quais são as frutas que você usa para fazer os pratos? Quais são as suas frutas preferidas? Então, eu amo usar manga demais, então eu acho que combina muito manga, maracujá, coco, são harmonias de sabores que eu gosto de usar bastante. Pitanga. Pitanga também e cajá. Pitanga e cajá são extraordinários. E claro, a gente sabe que em muitas preparações de risotos, carnes, peixes, tem uma fruta que ela é o carro-chefe, que é o limão. Né? Um limão siciliano, quando a gente não quer que seja muito agressivo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o chefe Wellington, que comanda o programa Sabores. De vez em quando entra um modismo. Agora está o negócio da cozinha vegana. O que é que você acha da cozinha vegana? Eu respeito muito isso, mas eu costumo dizer uma coisa.
Eu gosto de cozinhar para fazer você de casa comer bastante. É sempre assim. E a cozinha italiana? Porque, principalmente em São Paulo, que tem uma influência muito grande das famílias italianas, tem aquele negócio da macarronada da mama nos domingos, né? Sim, sim. A cozinha, eu acho que a cozinha italiana é uma cozinha que mais premiou o brasileiro como um todo, em todas as regiões. Porque a gente tem a macarronada do domingo, a lasanha do domingo, a pizza da noite do domingo. Então essa cozinha italiana está muito presente dentro também da cozinha brasileira, né? Em São Paulo, de forma muito rica, né? Porque se tem realmente a montagem de pratos e de molhos que passam às vezes 8, 10, 12 horas cozinhando lentamente para ficar pronto, e é uma cozinha muito saborosa. Simples, viu, João? Mais simples do que se pensa, com muito sabor. De vez em quando você é convidado e vai participar de festivais gastronômicos. Sim. É uma experiência interessante para você? É sempre uma experiência interessante, vou lhe explicar por quê. Na TV, eu faço uma cozinha de acessibilidade. As pessoas têm que ter acesso a esse nível culinário, esse nível gastronômico. Mas a minha formação é em alta gastronomia. Então, quando eu participo de um grande festival gastronômico, eu tenho a oportunidade de compartilhar com as pessoas exatamente a minha formação em alta gastronomia. Então eu posso voltar a praticar digamos assim, aquela gastronomia que enche os olhos, mas também que encanta o paladar. Você falou muito dos armados aí da culinária italiana, mas qual é a sua paixão? É a francesa? Você sabe que eu digo que a minha paixão é a mistura da culinária italiana com a culinária francesa. Eu sou apaixonado pela culinária francesa, mas como eu amo muito comer, e eu acho que os sabores autênticos da cozinha italiana, não que a cozinha francesa não tenha sabores autênticos, eu acho que a cozinha franco-italiana, ou seja, ter a capacidade de juntar essas duas cozinhas sem descaracterizar uma nem descaracterizar a outra, é sempre uma criação muito saborosa aos olhos e ao paladar. E a cozinha brasileira no cenário mundial? A cozinha brasileira no cenário mundial é simplesmente uma cozinha riquíssima, né? Imagina que o Brasil, por exemplo, desenvolve pratos da culinária brasileira usando a influência da culinária europeia, da culinária africana, e se destaca muitíssimo, como a feijoada, né? Então, Feijoada é brasileira? A feijoada, eu diria que é um prato inteiramente Mas brasileiro. Não é a cópia do cassoulet, não? Não, porque o cassoulet tem uma diferença. É outra coisa que eu gosto. No cassoulet, o cassoulet é da região de Dieppe, né, no norte da França, então surge ali o cassoulet. O cassoulet, além de ser feito com feijão branco, o cassoulet ele tem um buquê garni de ervas que traz um sabor completamente diferente do que é o sabor da feijoada. Outra coisa, no cassoulet você tem partes mais nobres, na feijoada você tem miúdos, digamos assim, cozidos dentro do feijão, né? Então é algo muito... Eu digo que é de uma cozinha crioula, né? A feijoada tem uma base da cozinha crioula, mas da forma como é praticada hoje, eu diria que é uma cozinha muito brasileira. Ô, Elton, uma moda também que está é harmonizar o prato com o vinho. Você é a favor disso? Muito. É porque eu sou apaixonado, sou apaixonado por vinho. Eu sou apaixonado. Eu acho que o vinho ele tem que conseguir passear por todos os pratos da gastronomia. A gente não falou antes no cuscuz, inclusive no cuscuz. Eu acho que tem que ser. Qual é o vinho do cuscuz? Dependendo de como você faça o cuscuz para um cuscuz com recheio, você pode ter um vinho como, por exemplo, um Pinot Noir. Você fala, Pinot Noir com cuscuz? Claro, você não vai botar um vinho para brigar. Então você tem que ter um vinho que seja mais leve como o cuscuz. O cuscuz não tem um sabor forte. É um sabor mais leve, o recheio dele que vai deixar o sabor mais forte, né? Então, harmoniza muito bem. Não deviam pagar para você, não. Você devia pagar para trabalhar, que você só trabalha com coisa apaixonada. Com comida, com vinho, com doce, então só trabalha com coisa apaixonada. E quem é formiguinha de plantão sofre na minha mão. Viu? Sofre, né? Sofre, porque eu faço sobremesas assim para deixar todo mundo babando. Qual é vamos dizer assim, se o cara dissesse, Wellington, faça para mim a refeição dos seus sonhos. O que era? O que era de entrada? Dos seus sonhos. E você sabe que outro dia eu fiz? Eu não posto essas coisas assim nas redes sociais, porque, né, fica uma coisa muito exuberante, né?
Mas eu fiz. E aí eu vou lhe dizer exatamente. Eu amo o mar. Amo o mar. Então, se eu for Quem oferecer... ama o mar, troca o Recife por São Paulo, tá errado. Não, o que vem do mar. Mas Santos está ali de lado, É. o carro desce sozinho e você já chega do Guarujá. E daí, você sabe, eu fiz de entrada um camarão em manteiga de foie gras e fiz uma rosa de salmão com espuma de limão siciliano e mel de trufa branca. Foi como entrada. Como prato principal, eu fiz uma lagosta braseada e maçaricada com queijo brie. E aí fiz uma salada de folhas. E de sobremesa, eu fiz um consomê de frutas vermelhas e sorvete de baunilha com chocolate branco. Ai. É muito, Você muito cozinha em profundo. casa? Cozinho. Ou tem cozinheira? Eu cozinho em casa. Tudo? Não tem cozinheira, não. Eu já tive cozinheira, né? Já tive cozinheira em casa, mas aí eu engordei muito. Aí hoje eu falo, é melhor nem ter comida e ter que arrumar alguma coisa para senão eu vou ficar mais gordo. Eu cozinho em casa, sou eu que cozinho. Nós queremos agradecer ao Wellington, vocês viram, é uma figura encantadora, maravilhosa, por isso que, como eu disse, o Recife todo adora ele. Ele tinha um programa aqui e que ia fazer a comida na casa das pessoas, era uma loucura. Às vezes tinha uma lixa com 1000 pessoas querendo que ele fosse fazer a comida em casa, e hoje ele é um nome nacional e que vocês podem ver todos os dias aqui às 2h30 na Tribuna Canal 4. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.